Boa tarde, gente. Bom, nós vamos então agora falar sobre a estrutura dos átomos. Nós vamos começar falando sobre unidades atômicas, depois falar sobre o princípio de Oppenheimer, a aproximação de Oppenheimer, depois a estrutura dos átomos e particularmente do hélio e depois do hélio no estado excitado. Ok? Vamos lá então? Bom, vamos lá, né, gente? Antes de mais nada, eu gostaria de introduzir para vocês a ideia da unidade atômica. Então, em vez da gente usarmos metro, quilojoules, nós vamos definir um novo sistema de unidade que vai nos facilitar muito a vida, vocês vão ver daqui a pouco. Nós vamos definir a unidade de energia como uma nova unidade chamada 1 Hartree, que na verdade é dado por esta fórmula aqui, tá? Que é a carga do elétron ao quadrado dividido por 4πε0 dividido por A0 aqui, que é o raio de Bohr, que nós vimos lá quando nós resolvemos o átomo de hidrogênio. Tá? Então, se nós colocarmos aqui a fórmula do A0, que nós vimos de lá, nós vamos chegar nesta fórmula aqui. Esta fórmula aqui tem uma fórmula de unidade, né, que define claramente uma unidade de energia, né, que um Hartree está aproximadamente 27,21 eletronvolts, mas você pode também converter para quilocalorias por mol ou para quilojoules por mol. Tá? Lembrando que nós também vamos definir unidade de distância, que vai ser esse conceito aqui do A0, que é um Bohr, que é dado por H barra ao quadrado sobre ME, e o L aqui nada mais é do que o E sobre 4πε0. Então, esta aqui é a unidade de Bohr que vale 0,5291 angstrom. Ok? E o 4πε0, então, vai valer 1. Então, desta forma, vocês vão ver que quando nós formos escrever a equação de Schrödinger, por exemplo, da energia cinética, basta a gente falar que o nosso operador energia cinética vai ser dado por 1 sobre 2 Laplaciano de quadrado. Né? Ou, por exemplo, a atração eletronúcleo nada mais é que a carga do núcleo dividido pela distância, né, entre o elétron e o núcleo. Né? Então, entre o núcleo. Né? Se a gente for aqui pegar o átomo A. Né? Então, basta fazer desta forma. Então, facilita muito a nossa ideia. Né? Você não precisa de ficar escrevendo aqui o E ao quadrado sobre 4πε0, não precisa escrever aqui H barra ao quadrado sobre 2m e assim por diante. Tá bom? Então, para isso, então, vamos iniciar falando, né, de como é que seria então a equação de Schrödinger, como é que seria a equação de Schrödinger de um sistema completo. Então, você imagina para uma molécula. Então, para isso, nós vamos definir a nossa molécula o seguinte. Vamos pensar que a nossa molécula tem um átomo ligado a um outro átomo. Né? Cada um com seu núcleo. Tá? E nós vamos ter elétrons que vão estar gravitando aqui em volta. Né? Eles estão girando aqui em volta da minha molécula. Pensa, por exemplo, em H2 ou qualquer outro molécula de 2 átomos. E você tem, então, elétrons que estão presos nesse potencial onde que tem aqui os dois núcleos, né, carregados positivamente. Então, quando nós fizermos a nossa equação de Schrödinger agora completa, o que nós vamos ter que fazer? Observe, vamos ver lá, né, para uma molécula. Nós vamos ter que somar a energia cinética de todos os elétrons. Né? Então, é de 1 até N, onde que N aqui é o número de elétrons, está dado aqui. Ó. Tá? Então, o número de elétrons. E M é o número de núcleos. Né? Então, nós temos aqui a energia cinética, ó, dos elétrons. Cinética. Aqui nós vamos ter a atração do elétron núcleo. Então, eu tenho que ver para cada elétron eu vou estar sendo atraído
tanto pelo ZA quanto pelo ZB e N átomos que estiverem aqui. Então eu vou ter que fazer uma somatória que vai de A igual a 1 até M núcleos, que é o ZA aqui. O R maiúsculo vai representar a posição dos núcleos e o R minúsculo vai representar a posição dos elétrons. Então, para cada elétron, você tem que ver a atração daquele elétron em relação a todos os núcleos, porque os elétrons são indistinguíveis, né? Eles estão sentindo a atração aqui de todos os átomos que estão aqui dentro dos núcleos, né? Depois, você tem a repulsão elétron-elétron. Então, você imagina, nós vamos ter aqui, olha, a repulsão elétron-elétron com todos os elétrons aqui, ó. Está aqui, né? Então, aqui é a repulsão. Só que na posição que nós temos lá com a unidade atômica, olha como é que fica muito mais fácil a representação, né? Você só tem, aqui seria E ao quadrado, né? 4πε0. Então, você, como tudo é 1, vai ficar desta forma. Eu vou ter que passar pelo I igual a 1 e o J I mais 1. Por que I mais 1? Olha, porque eu não vou interagir ele com ele mesmo, né? E você inverter aqui também vai dar o mesmo valor, ok? Nesse caso aqui, ó, só relembrando, esse caso aqui é a atração elétron-núcleo, né? Atração elétron-núcleo. Agora, veja, os átomos, eles não estão parados. Como nós vimos lá no oscilador harmônico, os átomos vibram, inclusive a 0 Kelvin, né? Você tem aquele meio de H. Então, se você for tratar ele, você tem que tratar a energia cinética dos núcleos, né? E a repulsão núcleo-núcleo. Núcleo, né? Ok, gente? Então, para nós definirmos a nossa regra, nossa função de onda agora, ela vai depender da posição de todos os elétrons e da posição de todos os núcleos. E como é que nós fizemos de todas as nossas abordagens em relação ao átomo de hidrogênio? Sempre nós vamos dividir, fazer um produto de duas funções. Esse π minúsculo aqui vai representar a função de onda dos elétrons apenas, e uma função de onda, que eu estou chamando esse θ maiúsculo, que vai ser a nossa função de onda dos núcleos, né? Então, vendo os núcleos como se eles tivessem também, né, uma abordagem quântica. Então, na aproximação de Born-Oppenheimer, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer isso aqui, ó. Nós vamos aplicar a equação de Schrödinger, onde nós temos a nossa função produto, o H e o produto. Observa que aqui nós temos uma parte aqui que só depende da variável R maiúscula. Então, nós vamos poder separar essas integrais, ok? Bom, então vamos lá. Nós vamos separar da seguinte forma, né? Nós vamos ter uma parte que vai depender da posição dos elétrons e da posição dos núcleos, né? E essa equação, e nós vamos fazer uma outra equação, né? Onde que nós vamos separar essas integrais. E aqui, olha, observa que essa integral, nós temos aqui a energia cinética dos elétrons, tá aqui, ó, dos elétrons não, desculpa, dos núcleos, a repulsão núcleo-núcleo e mais o potencial que é devido a essa energia, porque para cada arranjo de RA, eu tenho aqui esta atração elétron-núcleo, tá? E isso é feito com a seguinte aproximação, né? Essa equação, tirando para o movimento dos núcleos dos átomos, está sujeita ao potencial eletrônico do E de RA, né? Por que nós podemos fazer isso? Porque nós estamos assumindo
que a cada movimento pequeno que nós fizermos no núcleo, o arranjo, os elétrons vão se rearranjarem instantaneamente, ou seja, a gente fala que o movimento dos núcleos está descorrelacionado em relação ao movimento dos elétrons. É como se os núcleos andassem, como não, né? Eles se movimentam numa escala de tempo muito mais lenta em relação aos elétrons. Então os núcleos não estão vendo os elétrons, estão vendo o efeito deles, só a densidade eletrônica, né? Só onde que eles estão dentro daquela função de onda, né? De probabilidade. Okay? Enquanto que os elétrons estão vendo os núcleos como se estivessem parados, porque eles se movimentam muito lentamente. Então, dessa forma, nós podemos dividir o nosso problema em dois. Nós temos um aqui, que é esse problema eletrônico, que nós vamos resolver para cada arranjo de RA. Né? Então, no fundo, a gente fala que a nossa função de onda, ela é paramétrica, né? Então a nossa função de onda aqui, ó, vai ser de R1 até Rn, paramétrica ao conjunto dos RAs. Ok? Uma função paramétrica. Por quê? Para cada posição dos núcleos, nós vamos ter essa energia. Então vamos relembrar aqui uma curva que vocês já viram muito, né? Essa curva aqui, ó. Nós vamos definir aqui a energia. E aqui é o R. Que R que é esse? É a distância entre os núcleos, né? Então a gente, em vez de botar assim, vamos botar assim, para deixar claro que nós estamos falando entre os núcleos. Então, para cada pontinho desse aqui, nós teríamos resolver esta equação de Schrödinger todinha aqui, ok? Para cada posição. Então nós vamos variando o R de A, e nós vamos calculando essa energia. Então essa energia aqui é uma energia que vai variar em função de R. E para cada posição nós vamos calculando aqui onde que está, né, a nossa energia até chegar no mínimo, onde que seria a distância de ligação. Tá? Então, é bom lembrar disso e lembrar justamente desta questão, né? O movimento dos núcleos está descorrelacionado em relação ao movimento dos elétrons. Isso é válido quase sempre, né? Geralmente todas as moléculas, todos sólidos, esta aproximação é válida. Existem alguns casos em que ela não é válida, né? Isso nós vamos discutir em sala de aula, tá bom? Então, se considerarmos que os núcleos estão fixos, o que vai acontecer? Nós vamos ter agora, então, um hamiltoniano da parte eletrônica, que vai ser dada por parte de energia cinética, a atração elétron-núcleo, a repulsão núcleo-núcleo, e se os átomos estão parados, não tem energia cinética. Então, só existe a atração núcleo-núcleo. Mas essa atração aqui não depende de R. Então, quando eu resolver a minha equação de Schrödinger, eu posso tirar ela para fora e ficar desta forma. A minha energia total vai ser a energia eletrônica mais a repulsão dos núcleos. Ok? E, então, a partir de agora, o que nos interessa, né, e como eu comentei aqui, ela agora é paramétrica em relação a RA, o que nos interessa é como nós vamos resolver esta parte eletrônica. Tá? De um modo geral, gente, a solução da parte nuclear ninguém resolve do ponto de vista quântico, né? Ela é muito bem descrita por modelos clássicos, onde que você assume que a distância entre os átomos podem ser aproximados como um oscilador harmônico, e a partir daí você pode escrever de forma clássica como se os átomos estivessem ligados por molinhas, né? Por molas. Ó, né? Por exemplo, a molécula de água seria descrita assim, né? Onde que você teria também uma molinha aqui para descrever aqui um movimento de tesoura, né? Ok? Então, de um modo geral, a não ser para casos específicos, né, você não resolve a parte nuclear.
O que nós estamos nos interessando aqui no curso é como nós vamos resolver essa parte só eletrônica para uma molécula, para átomos, já que nós vamos estar sempre utilizando essa aproximação de Bohr-Oppenheimer. E a parte eletrônica, esta sim, não tem jeito. Se você quer tratar alguma coisa eletrônica, vai ter que tratar de forma quântica, para você entender todos os processos, seja de espectro, seja de reatividade química, seja de ligação química, seja de catálise, seja de espectroscopia, seja de fenômenos envolvendo a fluorescência, fosforescência. Todos esses fenômenos são quânticos e para nós escrevermos isso do ponto de vista de cálculo, simulação computacional ou de equações mesmo, até interpretar os resultados experimentais, eles têm que ser feitos a partir desta abordagem quântica, não tem outra saída. Então, gente, vamos começar a nossa abordagem para descrever os átomos com N elétrons. Então, agora nós vamos ter o quê? Repulsão elétron-elétron. Então, para começarmos, a equação de Schrödinger sem spin, nós vamos lembrar que nós vamos tratar esse problema inicialmente sem spin, não relativística, ou significa os elétrons, mesmo que esse núcleo seja muito grande, os elétrons lá próximo do núcleo vão estar com uma velocidade muito alta, uma quantidade de momento muito alto, onde que os efeitos relativistas podem começar a aparecer, mas nós não vamos descrever isso. Tá? E ele é independente do tempo para um átomo com N elétrons. Então ele pode ser escrito da seguinte forma: essa é a nossa equação de Schrödinger, e aqui nós temos a equação de Schrödinger, onde que nós temos então o hamiltoniano vai ser a energia cinética mais atração elétron-elétron. Então nós temos onde que esse H aqui vai ser descrito pela energia cinética mais atração elétron-núcleo. Ok? E onde aqui, do jeito que eu escrevi aqui, eu estou assumindo que só existe um átomo, né? Estou falando de átomo, então só tem um núcleo. Ok? Por isso que não tem um somatório aqui, ó. Ok? E o Mi? O Mi é porque pode ser mais de um elétron. Então, para cada elétron, nós temos um Mi, que está faltando um Mi aqui, ó. Né? Nós está faltando um Mi aqui, ó. Né? Então, nós temos para cada Mi, para cada elétron aqui, nós vamos ter a solução deste problema aqui. Ok? Então, sempre que n é igual ou maior que 2, a equação de Schrödinger não pode ser resolvida. Exatamente por quê? Porque você vai ter essa repulsão elétron-elétron aqui, ó, e você não consegue separar as variáveis. Tá? Então ainda não foi inventado um sistema de coordenadas em que as variáveis possam ser separadas quando o termo de interação entre partículas R mini aqui está presente. Deixa eu só esclarecer que esse R de mini aqui, ó, é uma forma da gente escrever R de Mi menos R de Ni. Ou seja, é a distância. Tá? Então, por isso que eu estou colocando em módulo entre os vetores, né, de posição Mi e Ni. Então, nos dá a distância Mi e Ni. Ok? Bom, um dos modelos mais simples para descrever isso, nós já discutimos isso em sala um pouco, né? É essa aproximação do orbital. O que eu vou fazer? Eu tenho uma função complexa. Imaginem vocês que eu tenho uma função complexa que ela tem, né, várias variáveis aqui. Né? A posição de todos os elétrons até o Rn, né? Em princípio, mais o spin, né, do elétron 1, se é alfa ou beta, do S2 e assim por diante. Tá? Então, ela é muito complexa. O que a gente vai fazer? De novo, nós vamos fazer aquela história de isso aqui ser como fosse um produto de funções. Psi do elétron 1 vezes psi do elétron 2 e assim por diante. Ok? Só que isso aqui esbarra num problema muito básico da quântica, que diz o seguinte: toda função de onda, vamos supor aqui de 2 elétrons, ela é antissimétrica, né? Então ela é antissimétrica em relação à troca
de duas coordenadas. Ou seja, a antissimetria da função de onda, isso sempre acontece para o sistema de férmions, ou seja, todas as partículas cujo spin é fracionário, né? Se esse spin for fracionário, ou seja, meio ou qualquer outro valor fracionário, a sua função de onda necessariamente tem que ser antissimétrica. É o que a gente chama de férmions, tá? Isso vem de uma análise mais detalhada, né? Mais aprofundada das soluções da mecânica quântica. Então, nessa aproximação, qual foi a saída? Né? A saída foi Slater, que propõe o seguinte: olha, em vez de eu fazer simplesmente um produto de funções, como eu descrevi aqui, ó, em vez de eu fazer um produto de funções, eu vou fazer um determinante. Né? Por que um determinante? O que nós lembramos lá da matemática determinante? Toda vez que você troca duas colunas, que equivale a você como se estivesse trocando as coordenadas, ou se você trocar duas linhas, o que acontece com o determinante? Ele troca de sinal. Então, um determinante de funções de um elétron, ele necessariamente vai ser antissimétrico. Tá? Faça esse teste para vocês, pegando assim, um sistema com dois elétrons só. Né? Pega esse determinante aqui, ó, faz lá na... A gente pode fazer aqui agora. Olha, se nós pegarmos só isso, um sistema que tivesse dois elétrons, como é que seria o determinante disso aqui? Né? Seria S1 vezes S2, não é isso? Menos S2 de 1 vezes S1 de 2. Né? Então, essa função aqui nova, psi, ela seria, né, se eu fizer trocar psi de 1, 2, vai ser igual a menos psi de 2, 1. Né? Por exemplo, se eu trocar aqui o 1 por 2 e o 2 por 1, e aqui por 2 e aqui por 1, o que vai acontecer? Equivale a eu multiplicar essa função por menos 1. Né? Então aqui vai ficar mais, vai ficar parecido com esse, e esse aqui vem para cá. Tá bom? Então, é isso que acontece. Então, por isso que o determinante de Slater se tornou uma forma de você lidar com essas questões toda vez que você fizer um produtório de funções de um elétron. Né? E essa é a única saída que nós temos hoje, né, para resolver a equação de Schrödinger. Então vamos só relembrar, né, do porquê de usar determinante de Slater. Né? Se todo elemento de uma linha ou coluna de zero for zero, então o determinante é zero. Então você não tem aquela solução trivial. Intercambiar duas linhas ou colunas multiplica o valor de uma determinante por menos 1, é o que a gente quer. Ou duas colunas. Né? Você não pode ter duas colunas e duas linhas idênticas, porque senão o determinante igual a zero significa que você tem um sistema que é dependente linear. Adicionar uma linha ou um múltiplo de outra linha não altera o valor do determinante. Isso também implica que um múltiplo de uma coluna em outra também. Né? Então isso significa que você está só rotacionando o seu sistema. E o intercâmbio de todas as linhas e colunas deixa o valor do determinante intacto. Então vamos lá. Vamos começar muito calmamente, linha por linha aqui, falar do átomo de hélio. Ok? Então a função de onda de um átomo de 2 elétrons, nós vamos descrever da seguinte forma. Observa aqui que eu estou, aquele S meu, né, aquele S, eu estou chamando ele, não, meu S vai ser o orbital 1s, só que ele pode estar com o elétron alfa. Né? E um outro elétron, o S2, vai ser um S também, só que ele vai ter uma parte
e vai ser um elétron beta. Então esse é beta e esse aqui é o alfa, né? Isso aqui é o que a gente chama de um S2. Então vamos lá, fazer o determinante. O determinante, observem aqui, nós vamos fazer o determinante de forma bastante lenta, né? Então eu tenho um S1 alfa 1, aqui um S2 alfa 2, aqui um S1 beta 1 e um S2 beta 2. Fazer o determinante, aqui 1 sobre raiz de 2, por quê? Porque é a constante de normalização. Observe que um S, né, a gente assume que a integral de um S é igual a 1 e de alfa é igual a 1, de beta é igual a 1 e de alfa, beta, eles são o quê? Ortogonais. Ok? Então, quando nós fizemos esta análise aqui, nós vamos ter determinante de Slater que vai dar isso aqui, olha. Né? Nós multiplicamos aqui na diagonal, um S1 alfa 1, um S2 beta 2, está aqui. Menos, nós vamos fazer esse produto aqui, um S2 alfa 2 vezes um S1 beta 1. Tá? Ok? Ora, a parte real, um S1, um S2, um S2, um S1, está aqui. Né? Eles são, eu posso colocar em evidência, só para facilitar a minha vida. Né? Tá aqui. E coloquei a parte de spin aqui. Né? Então, isso é um facilitador para nós. Agora, eu posso aplicar lá na minha equação de Schrödinger. Eu vou pegar essa minha função aqui, ó, que eu estou chamando de 1, 2, né? Entendendo bem que esse 1 aqui significa R de 1, esse 2 significa R de 2, então R1 de R2, H, o PC de 1, 2. Ok? Eu vou fazer toda essa integral. Né? Então vamos lá? Bom, como é que é o nosso H? O nosso H eu tenho do elétron 1, observa, do elétron 2, atração, elétron, atração e a repulsão, elétron, elétron. Em unidade atômica vai ficar muito mais fácil trabalhar com unidade atômica. Então eu vou preferir isso aqui, só lembrando que quando eu tiver as minhas energias eu vou achar em Hartree, como nós falamos lá no início da aula. Ok? Então vamos aplicar? Vamos lá então, com calma, hein? Vamos começar falando aqui do E. Então, observa, eu vou ter que fazer isso tudo, isso e mais isso. Mas lembre-se que isso tudo aqui é uma integral. Bom, vamos pegar então por variáveis. Essa aqui só depende da variável 1. Né? E vou pegar este. Aqui ó, só depende da variável R1, né, da variável R2, e aqui de R1 e R2. Então, na prática, quando eu faço a substituição aqui, só para facilitar a nossa vida, eu vou ter um S2, e vou ter essa parte aqui, ó, alfa 1, beta 2, menos alfa 2, beta 1. Né? E sobre isso, por quê? Porque não tem nada no Hamiltoniano que depende do spin. Ok? Bom, agora lembre-se, como essa integral aqui, ó, eu tenho que fazer toda, né? Então, se eu pegar este termo, lembre-se, integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou fazer essa integral vezes essa aqui. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Só isso aqui dá meio. Eu vou lá, esse vezes esse, alfa 1 vezes alfa 1 dá 1. Beta 2 vezes beta 2
dá 1, né? Quando eu fizer a integral. Então eu tenho 1. Agora o termo cruzado, vamos pegar outro termo aqui também que não é cruzado. Esse vezes esse. Então eu vou ter menos com menos dá mais, alfa 2 com alfa 2, beta 1 com beta 1. Então eu vou ter mais 1. Então isso aqui vai dar 1. E os termos cruzados? O termo cruzado eu vou ter alfa 1 com alfa 2, com beta 1, porque eu integro em cima da variável, não é isso? Então eu vou ter uns termos cruzados assim, ó. Alfa de 1, beta de 1, t de R1. Isso aqui dá 0. Por quê? Porque eles são ortogonais, foi o que nós falamos. Então, só os termos diretos que vão fazer o valor igual a 1. Por isso que nós vamos terminar com a nossa expressão desta forma. E vamos continuar. Porque agora, observa que quando eu vou fazer essa integral aqui da energia cinética, do 1, eu vou ter 1 aqui e 1 aqui. Então, um S2 mais S2 sai para fora. Né? Vamos lá fazer? Então, vamos lá. Para o elétron 1, eu tenho este termo. E aí, o que eu vou reduzir? Ele vai reduzir em um S1, um S1. E o 2 vai ser para fora. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 1. Não é isso? Porque não é o normalizado. Então, você tem somente esse termo. Se vocês fizerem para o elétron os outros termos, né? Aqui, olha, vocês veem, nós vamos chegar nesse termo, nós vamos chegar neste termo aqui, né? E nós vamos fazer essa integral. Então, nós temos uma integral do orbital 1s1, que vocês conhecem até aquela fórmula, né, para fazer, lá que nós fizemos do átomo de hidrogênio. Se vocês quiserem usá-la, aquele hidrogenoide, né, levando em conta o Z, e você vai ter o termo que a gente chama de H1. Né? Observa que isso aqui é exatamente a expressão da energia que nós calculamos para o átomo de hidrogênio, né, para o hidrogenoide. Estão lembrados? Que vai dar lá menos E ao quadrado, né? Menos E ao quadrado, RH sobre N ao quadrado, né? O nosso N aqui é um S, ó, o N é 1, né? Então, por isso que a gente chega neste valor, tá? Para o elétron 2, nós vamos chegar na mesma expressão, lembrando que, como nós temos com determinadas letras, sempre nós vamos chegar nesse processo. Observe que é muito semelhante, porque daqui a pouco que nós vamos fazer, olha, sempre nós vamos chegar num termo, observe esse termo com esse termo, ele é igual, né? Então, simplesmente nós vamos passar somado, tá? E aí, então, nós temos este termo aqui também, que, feita a devida expressão, nós vamos chegar no mesmo valor, porque isso aqui é exatamente igual a isso, né? Se você trocar todas as variáveis aqui de 1 para 2, né, o que muda? Não muda nada, né? Só é a mesma expressão, ok? E nós temos a repulsão eletrônica. Aquele termo de repulsão, observa que esse operador aqui depende do elétron 1 e elétron 2. Então agora, gente, não tem jeito, né? Nós vamos ter que manter os dois aqui, tá? Esses dois aqui, olha, no livro, nós estamos seguindo aqui o livro do Levine, ele vai até dar o valor aqui para nós, né? 5Z sobre 8, tá? Mas a gente chama esse termo aqui, observa o que ele é na verdade. Ele é 1s de 1 ao quadrado e vezes 1s de 2 ao quadrado. Ora, isso aqui não é a densidade eletrônica? Aqui não é a densidade eletrônica? Não é? Porque a probabilidade de se encontrar o elétron 1, e aqui não é a probabilidade de encontrar o elétron 2. Então, na verdade, você está fazendo aqui o que a gente chama de repulsão eletrônica de Coulomb. É como se fosse a carga vezes a carga dividido pela distância, não é assim? Qual é a diferença? A diferença é que você não está tratando a carga como se fosse uma probabilidade, que é o 1s ao quadrado. Então, a gente chama esse termo aqui
de repulsão eletrônica do tipo Coulomb. Ok? 1, 2. Então agora podemos expressar a nossa energia cinética, né? Que ela vai ser expressa desta forma. Ok? Ou seja, E igual a H1 mais H2 mais J de 1, 2. Beleza? E isso vai nos mostrar como que é essa expressão que aparece num sistema eletrônico. Bom, vamos ver agora como é que acontece, né? Bom, gente, aqui, olha, a energia total, né? Então, sem repulsão eletrônica, é da ordem de menos 4EH. Não foi isso que nós vimos lá atrás? Né? Que aquela energia é igual a H1. Né? Então, ela é dessa ordem aqui, da energia de um elétron. Né? Então, quando você assume que o hélio é como se fosse um hidrogênio, você está simplesmente fazendo que a energia é igual a Z ao quadrado sobre RH sobre N ao quadrado. Né? Essa é a energia do orbital 1s. Né? Então, você tem essa expressão aqui. Quando você inclui a interação eletrônica, você já cai da ordem de para 2,75, sendo que o valor real é esse aqui. Tá? Isso acontece, né, porque você tem aqui esse termo aqui de repulsão, que ela é importante e ela aparece, não dá para se desprezar. Tá? Então, o que é? O que a gente chama de aquele termo de repulsão, que a gente chama de E1. Ou seja, é a energia de um sistema tipo que não se interagisse, né? Os elétrons não se interagem, mais essa repulsão eletrônica. Mas tem um outro termo que vai aparecer agora nesse sistema, que a gente chama de sistema tripleto, que é quando o hélio está com esta configuração eletrônica. Esse aqui é um sistema mais simples, né, gente? É para vocês perceberem o que está acontecendo. E para nós definirmos isso aqui, nós vamos definir da seguinte forma. Né? Nós vamos pegar lá o elétron 1s tá, com spin alfa e o elétron 2s está também com spin alfa. Então, esta é a configuração que nós vamos colocar. Então, o que nós temos agora? Agora nós temos um S e aqui nós temos esse termo. O determinante vai ficar como está expresso aqui, mostrando que agora nós temos o 2S, não confundir isso. Então, quando a gente faz o determinante de Slater, vamos fazer o produtório, nós vamos ter isso tudo aqui, e agora não dá para colocar o alfa 1, alfa 2, né? Lá, ó, se a gente colocar para fora, nós vamos ter agora, não é um somatório, mas é só a expressão dele. E quem vai aparecer como um somatório é esse aqui, 1S1, 2S2, menos 2S1, 1S2. E nós vamos repetir tudo que nós fizemos antes. E olha que legal que vai acontecer. Vamos lá? Com calma novamente. Ao nós colocarmos aqui, como não tem nada aqui dependente de spin, nós podemos jogar os alfas todos para fora. Tá aqui, ó, alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2. Colocamos todos para fora. Alfa 1 com alfa 1. Tá faltando um alfa aqui, ó. Vai dar o quê? 1. Alfa 2 com alfa 2 vai dar 1. Então isso aqui vai ficar 1. Nós vamos ter só essa expressão aqui. Agora vamos trabalhar com ela. Bom, tá aqui a expressão total. Agora o sem spin, né? E vamos procurar os termos de um elétron, ou seja, esses aqui só depende do elétron. Vamos deixar isso aqui por último. O que vai acontecer? Nós vamos ter 1 sobre raiz de 2 aqui, tá? Vezes isso, vezes 1 sobre raiz de 2, vezes isso. Vamos agora fazer todas as combinações, porque isso aqui é uma integral. Então, nós temos que fazer este vezes este vezes este, depois os termos cruzados.
Bom, vamos lá. Os termos que não são cruzados. Nós temos esse com esse. E é claro que 2S2, 2S2 vai sair para fora. Vai ficar 1. Nós vamos ter meio de 1S de 1 com 1S de 1. Aqui nós vamos ter menos com menos dá mais. Né? Eu posso até sair cortando aqui só para facilitar a vida de vocês. Ó. Né? Esses termos aqui, agora, como aqui depende de 1, esse sai para fora. Então vai sair para fora. E vai ficar o 2S de 1, 2S de 1. Então nós vamos ter esse termo aqui. Né? E os termos cruzados. Olha lá. Nós temos este com este. Olha o que vai acontecer. Aqui depende de 1. Então para fora vai sair 1S2 com 2S2. Esses orbitais não são ortogonais? São. Então esse termo vai zerar. A mesma coisa vai acontecer com esse. Não, você vai ter 2S2 com 1S2. Vai cortar também, vai zerar. De forma que no final você vai ter. Para o elétron 1, nós vamos ter esta expressão apenas. Lembre-se que aqui eu vou ter, então, meio. E depois o outro termo também, mais meio, então eu vou ter meio e meio de H1. Né? Se nós fizermos a mesma coisa para o elétron, botando 2 aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, nós vamos chegar na mesma expressão, só que H2, H2, onde que tudo aqui vai ser 2, 2. Né? Ok? Foi o que nós fizemos aqui embaixo, aqui. Certo? Para o termo de H2. Então, de forma que, ao final, quando nós fizermos isso, nós vamos encontrar esta expressão. Tá? Na dúvida, gente, pega no papel e vão fazendo e vão percebendo tudo isso com calma. Ok? Então, este termo aqui cruzado, nós vamos ter esses termos aqui que vão para zero, né? E de forma que no final nós vamos ter somente H1 mais H2. A gente chama isso de core, tá? Isso vem da expressão caroço, né? Ou seja, são as expressões só dependem dos operadores de um elétron. Né? Só depende de um elétron. Não tem a repulsão elétron-elétrica que depende de 2 elétrons ao mesmo tempo. Não, só a energia cinética é de cada elétron. A repulsão elétron-núcleo é para cada elétron. E assim por diante. Ok? Então vamos lá. Agora, aqueles operadores de 2 elétrons é justamente a atração eletronúcleo. Lembrando que isso aqui nada mais é que R1 menos R2. Ok? É a distância entre os 2 elétrons. Agora vamos pegar esses termos aqui e fazer eles com bastante cuidado. Se eu pegar os termos diretos, esse termo aqui com esse e esse com esse, nós vamos começar começa a ficar mais claro. Então vamos lá, né? Esse com esse, tá aqui, né? Nós estamos falando desses 2 termos aqui. E cadê os outros 2 termos cruzados? É esse com esse. Né? E eu tenho os termos cruzados. Esse com esse e esse com esse. Então, vocês vão reconhecer rapidamente que esse primeiro termos aqui, os primeiros termos, a gente chama de J. É igual aquele do estado fundamental, olha lá. 1S1, 2S2, 1S1, 2S2. Está aqui, ó. A outro meio aqui. Olha, essa expressão é exatamente igual a essa. Então isso aqui, você pode chamar isso aqui simplesmente, né, dessa expressão 1S de 1, 2S de 2, é isso? 1 de R, 1, 2, desculpa aqui pela caligrafia. Ó, isso aqui é a mesma coisa, tanto para um quanto para outro. Então, meio mais meio dá 1. Né? Então, eu fiz bonitinho. Agora, este outro termo aqui,
ele não zera, ele vai ficar negativo, porque tem um sinal de menos aqui, ó. Então ele vai ficar, né, negativo. E você vai ter um termo que a gente chama de termo de troca, porque olha, você vê 1S1, aqui é 2S1. Não dá para você falar que ele vem do fato de ser um termo de Coulomb, não. Não dá para interpretar classicamente como dá o termo de Coulomb. Esse termo aqui, ele é um termo que só aparece no mundo quântico. Ele é um efeito quântico. Olha que interessante. Ele vem do fato de que você tem duas densidades eletrônicas que têm a repulsão eletrônica, mas não é só o termo de Coulomb. Por quê? Porque os elétrons estão correlacionados. É como se você vai num bar, ou numa balada, numa festa, e você tem uma pessoa que se detesta. O que vai acontecer? Você vai tentar sempre se distanciar dele. Ele se aproxima de você, você vai para o outro canto da sala. Ele vai para lá, você volta. Não é? Então, o seu movimento fica correlacionado em relação dele. Nesse caso aqui, observe que isso aqui só vai acontecer, por quê? Porque do lado de fora aqui apareceu um alfa, ou seja, são o elétron 1 e o elétron 2 têm o mesmo spin, que se estivessem spins diferentes, o alfa de 1 com o beta 1 ficaria igual a 0, né? Então, isso aqui só vai acontecer porque existe um termo, né, que é o termo de 1, 2. Então, nós vamos chamar isso de um termo de troca, que geralmente, né, a gente chama isso aqui de troca. Tá? E ele é negativo, ou seja, ele estabiliza o sistema. Então, olha que legal, né? Vocês começam agora a entender por que lá nos orbitais Ds, quando a gente falava lá que o ferro é um D6, por exemplo, os átomos tendem a ficar com elétrons desemparelhados e alinhados. Por quê, gente? Agora vocês já sabem. Por quê? Porque quando eles estão com o mesmo spin, aparece essa energia aqui que estabiliza mais o sistema, né? E se você for gastar, emparelhar, você vai perder essa energia que estabiliza o sistema. E você teria a repulsão completa, né? Então, quando existem orbitais de mesma energia, eles vão querer ficar desemparelhados e alinhado com o mesmo spin para ganhar essa energia aqui, tá? Então, o que a gente conclui? Que o termo K é um efeito quântico. Vem lá daquele problema da antissimetria da função de onda que nós já vimos lá atrás, lá nos postulados. E o segundo fato é o quê? É que ele só acontece para entre elétrons de mesmo spin. Spin alfa-alfa ou spin beta-beta. Não acontece entre alfa e beta. Foi o que nós vimos lá, quando a gente tratou do hélio no estado fundamental, você tem um S2. Então aqui um elétron é alfa, outro elétron é beta, nós não tínhamos o termo K. Agora, quando nós fizemos um S1, 2S1, colocando aqui alfa e aqui alfa, então nós ganhamos esse termo de troca, tá? E isso vai valer para vários outros sistemas. Bom, vamos fazer um sistema um pouco mais complicado, né? É o do átomo do lítio. Isso aí é o trabalho que eu estou deixando para vocês fazerem, para vocês me entregarem. Vocês vão ter que usar muito desses argumentos que eu fiz, só para facilitar a vida de vocês, mas para quem não se lembra, quando você faz o determinante de 3 sistemas, como é que nós estamos trabalhando aqui? Nós vamos trabalhar assim, ó. Você tem aqui um S, você tem aqui o 2S, só que aqui você tem elétron up, elétron down e elétron up. Então você vai ter um S1 alfa 1, um S2 beta 2 e 2S3 alfa 3.
E nós vamos fazer o determinante de Slater disso aqui. O determinante de Slater disso aqui está dado por essa expressão. Né? E a nossa equação de Schrödinger, ela vai ser dada por essa expressão. Observe que aqui você tem os termos, né? Todos eles, olha lá. Ó. Energia cinética do elétron 1, energia cinética do elétron 2, do elétron 3. Atração elétron-núcleo do elétron 1, do elétron 2, do elétron 3. E as repulsões, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Né? Bom, o que eu sugiro? Vocês façam tudo para um elétron. E vocês vão ver aqui como é que vai funcionar. E depois vocês vão conseguir fazer para o elétron 2, para o elétron 3, vai sair rapidinho. Tá? E depois para os termos, um de R12, um de R13, um de R23. Basta lembrar que vocês vão ter que fazer, né, psi de 1, 2, 3, o H e o psi de 1, 2, 3. O tempo todo vocês vão ter que usar aquela máxima. A soma das integrais é a integral da soma. Então, toda vez que você tiver soma, você pode separar as variáveis e depois lembre-se que vocês vão jogar lá os alfas, os betas, todos lá para fora e ver o que zera, o que não zera, e assim vocês vão construindo. Pega uma folha grande, sem preguiça, né? E vão fazendo termo a termo. E no final vocês vão chegar com alguma expressão do tipo energia igual a H1 mais H2 mais H3 e mais o que for necessário para terminar, tá bom? Então, um bom exercício para vocês.